Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, espaço de comentário das informações do ponto de vista cristão, e obrigado pela sua audiência. Nós continuamos e vamos continuar a ser alcançados diariamente pelas informações mais atualizadas da guerra. Os sites dizem mesmo acompanha a guerra ao minuto, como se isso fosse uma coisa boa. E nós acabamos por assistir às notícias da guerra quase como se estivéssemos a ver um filme de ação. Tantos são eles que nos falam sobre a guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, seja qual guerra for. E algumas coisas já ficaram bastante claras a respeito desta guerra. Primeiro, que ela vai ser bastante mais prolongada do que nós estávamos à espera. Nós vivemos um mundo de instantâneos, nós queremos tudo rápido. Vivemos o tempo dos micro-ondas, vivemos no tempo em que as comunicações são praticamente instantâneas, vivemos o tempo em que nós queremos medicamentos que façam efeito cada vez mais depressa e por isso orodispersíveis, porque eles se desmancham e em 15 minutos estão a fazer efeito. E diante disto, nós não estamos preparados para lidar com coisas que exijam perseverança, persistência, resiliência. Assim como o Covid se mostrou ser uma maratona que ainda não está ultrapassada, esta guerra também não se resolve em 15 dias ou em um mês. É provável que ela se prolongue ainda durante muitos meses. É muito provável que ela se prolongue até para o ano que vem. E, portanto, isto faz com que esta situação se torne cansativa. Inicialmente, nós todos queremos ver as notícias, nós todos queremos acompanhar, nós todos queremos saber qual é a última mensagem do presidente Zelensky, mas às tantas começa a ficar cansativo. Ficamos fartos de ouvir as notícias, de ver as mesmas imagens, que parecem as mesmas, se calhar são diferentes, mas são cidades destruídas, enfim, tudo aquilo que é maligno a respeito da guerra, e isso torna-se cansativo, porque nós queremos viver a nossa vida e seguir adiante. Mas a guerra é assim mesmo. Ela é persistente, ela é prolongada, ela é maligna. Esta guerra é devastadora. Estamos a ver cidades completamente destruídas. Mesmo se a guerra terminasse hoje, há uma quantidade enorme de cidades e localidades ucranianas que basicamente deixaram de existir. Cidades como Mariupol deixaram de existir, não é? Estão totalmente destruídas. Possivelmente vai ter que se construir alguma coisa ao lado, ali por perto, porque no próprio local o trabalho para poder retirar tanto escombro, que é praticamente a cidade inteira, vai ser algo realmente louco. Mas é isso que a guerra faz, ela devasta, ela destrói, ela acaba com tudo. O número de mortos certamente é muito maior do que aquilo que nós estamos a verificar. E as pessoas que deixaram o país? Já tentou-se colocar no lugar destes refugiados que simplesmente tiveram que fugir com uma mala de roupa e, no entretanto, as suas casas, as suas posses, os seus trabalhos, tudo foi completamente destruído. Não sobrou nada para o qual voltar. Voltar para o quê? Quando a guerra terminar, que parte da população ucraniana que, no entretanto, está a viver fora vai conseguir voltar? Aqueles que se adaptarem e conseguirem trabalho nos países da União Europeia para onde estão a ir, é possível que se calhar nem queiram voltar e a população da Ucrânia vai reduzir-se de uma forma dramática. Um país importante, como nós já percebemos, por exemplo, na produção de grão para o alimento da população mundial. A guerra tem-nos mostrado um inimigo cruel, persistente, que tem como objetivo destruir e acabar com tudo. Nós lemos de altos dirigentes russos colocando, por exemplo, em causa a existência da Ucrânia dentro de 1 ou 2 anos. Dizendo mesmo, mas quem foi que disse que a Ucrânia vai existir como país independente daqui a 2 anos? Porque acreditam seriamente que o seu objetivo é acabar com absolutamente tudo. Também já vimos alguns presidentes europeus já cansados de ter que aguentar esta situação, pressionarem os líderes ucranianos para que aceitem a cedência de território, aceitem que, afinal de contas, eles possam ficar com tudo isto. Tente pensar em Portugal. Imagine se a Espanha resolvesse nos invadir dizendo que, historicamente falando, Portugal, na verdade, não devia existir como país independente, porque, como todos nós sabemos, na verdade era apenas um condado que pertencia ao reino de Castela. Historicamente falando, apesar de ser muito antigo, até poderia ter alguma validade. Imagina que os espanhóis avançam para impedir que Portugal tenha acesso ao Mediterrâneo. Então eles querem controlar toda a região do Algarve. E as imagens que nos chegam são imagens da destruição absoluta de Portimão, de Faro, de Lagos. E o cerco das tropas espanholas a Beja para impedir que possa haver auxílio que venha de cima.
E sistematicamente bombas a caírem na periferia de Lisboa, nas zonas mais povoadas da linha de Sintra ou de Cascais. Como é que nós reagiríamos diante desta situação? Será que íamos aceitar isto de forma passiva? Bem, uma boa parte da população já teria tentado fugir, mas como é que nós íamos responder? É isso que estamos a pedir aos ucranianos, que simplesmente cedam o seu território, um pedaço que é maior do que Portugal, porque simplesmente é mais confortável para os europeus que não estão agradados com aquilo que está a acontecer. Esta guerra é uma guerra que deixa no ar uma grande incerteza, um grande ponto de interrogação. O que é que vai acontecer? E sim, há muitos analistas a fazerem previsões, mas nós não sabemos o que realmente vai acontecer. Olhando para esta guerra, nós temos que fazer aplicação espiritual para as nossas vidas como cristãos, porque nós vivemos numa guerra espiritual. Infelizmente, há muitos crentes que adormecem e acham que podem passar a vida numa batalha vestidos de pijamas. Estes não fazem parte daqueles que estão realmente a combater e o inimigo nem sequer se preocupa com eles. Mas a verdadeira vida cristã vai ser sempre vivida em batalha espiritual. Esta luta é uma luta que exige resiliência, porque é constante. Nós estamos em luta com o nosso próprio pecado, porque a nossa natureza, apesar da salvação, continua sendo uma natureza pecadora. E os pecados continuam tentando tomar conta de nós. O orgulho, a vaidade, a inveja, a cobiça, a impureza, a incapacidade de controlar o temperamento, as palavras e os atos que não são aquilo que deveriam ser. E nós sabemos, é uma luta que nós não podemos baixar os braços em momento algum. É uma luta contra o pecado daqueles que nos rodeiam, porque se o nosso pecado faz mal a nós, faz mal a outros, mas o pecado dos outros também nos faz mal a nós. E nós temos que lutar contra isso. Perdoando muitas vezes, tentando ajudar muitas vezes, às vezes tendo que realmente nos proteger e até fugir porque não há uma mudança de atitude no coração daquele que nos magoa e nos faz mal. É uma luta constante contra um inimigo que não precisa dormir. O nosso inimigo é um inimigo espiritual personificado, diz a Bíblia. Não é só a questão da existência do mal. O mal existe numa pessoa espiritual chamada Satanás, Diabo, que era um anjo de luz, Lúcifer, mas que se tornou o grande inimigo de Deus e da humanidade e, sobretudo, daqueles que são do Senhor. É uma luta contra o sistema que foi criado e montado pelo inimigo para nos pressionar constantemente e que vai tomando conta do mundo em que nós vivemos, da cultura ocidental, que é a nossa cultura, e nos obrigando a aceitar as ideologias e os princípios que eles acham bons e obrigando-nos mesmo até a promover estes princípios como se isso fosse algo perfeitamente natural. Ora, a diferença que existe em relação à nossa guerra espiritual e a guerra que acontece na Ucrânia, no entretanto, é diferente por algo que é significativo. Primeiro, não nos faltam armas para ser vitoriosos. A Ucrânia constantemente pede armas, mas o cristão está armado, ele tem a armadura de Deus e ele recebe da parte do Senhor tudo aquilo que ele necessita para, a nível espiritual, vencer a batalha. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esta luta não se faz através da força física, faz-se através da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, da mente dominada pelo Espírito Santo, da mente que leva ao Senhor os nossos pensamentos em submissão a cada momento, da busca da comunhão com o Pai. Esta guerra é uma guerra em que nós temos a presença constante do Senhor connosco. Não precisamos ficar a pedir mais auxílio para estar ao nosso lado, porque todo o auxílio que nós precisamos está presente em todos os momentos. E se a guerra na Ucrânia representa uma grande incerteza, por mais que seja dura a nossa luta contra o maligno nesta vida, nós podemos ter certeza de uma coisa: o Senhor será vitorioso. A vitória já está determinada e declarada. Todo o joelho vai se dobrar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele um dia triunfou na cruz e um dia Ele voltará como Senhor e Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós, a Igreja, viremos com Ele. Esta é uma mensagem de conforto. Conforto para os nossos corações como cristãos. Conforto para os nossos irmãos ucranianos que perderam as suas igrejas, as suas instituições de comunhão. Que todos nós possamos lembrar que no Senhor e na batalha mais importante que existe, somos mais do que vencedores.